Olá pessoal, estamos com mais um vídeo no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa quarta aula de japonês. A nossa quarta aula de Nihongo. Bom, primeiramente, se você ainda não assistiu a nossa aula 3, peço que você clique neste quadradinho que está aparecendo na tua tela para você assistir antes de vir para a aula 4, ok? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as partículas wa e ga, né? Wa e ga. Bom, são duas partículas que os iniciantes de língua japonesa se confundem muito quando usar uma e quando usar a outra, ok? Até porque o ga a gente pode ainda explicar, né? Até porque tem uma relação equivalente com o português, tem algum... A gente tem essa estrutura, no caso, né? E o A, não. Então, a gente vai ter que associar ela a um tipo de uma outra estrutura do português para poder entender, ok? Bom, vamos lá então. Primeiro, você deve estar se perguntando, né? O A. Por que isso se fala o A, sendo que na primeira aula de alfabeto eu apresentei, né, as letras. Essa aqui é uma letra hiragana. E por que é o A e não Ra? Já que lá na tabelinha está com o som de Ra. Bom, lá é a letra, né? Exatamente, essa letra é a letra Ra. Mas quando ela se torna uma partícula, que ela indica alguma coisa, a gente pronuncia ela a gente a pronuncia com esse som de Wa, ok? Então, para não confundir, geralmente essa partícula ela sempre vem depois de palavras, ok? Assim, e não no meio de palavras, tipo, tem uma palavra inteira lá e eu coloquei ela no meio. Se eu colocar ela no meio de alguma palavra é porque ela está escrita totalmente hiragana, por exemplo, e tem essa letrinha no meio, é porque ou ela é um complemento dessa palavra, ou ela realmente faz parte de uma palavra. Então aí a pronúncia dela é Ra, ok? Agora, por exemplo, também tem essa condição de ter dois Ra junto, né? Então, quando isso acontece, geralmente é porque a primeira é a partícula e a segunda é a primeira sílaba da palavra, ok? Então, assim, você tem que sempre... É uma dica, que você tem que sempre conhecer palavras, vocabulários novos no japonês, para você poder estar diferenciando esse wa, partícula, de Ra, que faz parte de alguma palavra, ok? Porque daí você vai conseguir separar essa palavra, já que no japonês não tem separação assim exatamente, né? Bom, mas isso eu já expliquei até numa outra aula, tá? Na aula de formação de frases. Então eu vou dar o seguimento ao foco de hoje, que é quando usar partícula wa e partícula H, ok? Então vamos lá. A partícula wa, ela é muito usada para indicar o tópico, o assunto, né? Aquela palavra-chave, aquela palavra assunto, tópico da frase, ok? Também serve para dar o contraste entre duas ideias, tá? E também marcar relações de uma coisa com a outra. Já a partícula H, ela é usada para indicar sujeito, oposições, localização ou existência e ainda vontades, gostos e habilidades. Bom, vamos ver aqui algumas frases para poder estar explicando. Ó. O senhor Matsumoto é professor de chinês. Eu posso escrever isso de duas formas. Matsumoto-san wa Chugoku-go no sensei desu. Ou Matsumoto-san ga Chugoku-go no sensei desu. Ok? Aqui usando a partícula wa ou a partícula H. Por quê? Porque a tradução dessas duas frases é igualzinha. O senhor Matsumoto é professor de chinês. Mas a ideia dela é um pouco diferente. Quando eu uso ga, aqui nesse caso, Matsumoto-san ga, é mais para marcar o sujeito, né? Que o senhor Matsumoto é o sujeito e que ele é professor de chinês, né? Chugoku-go no sensei desu. Aqui, quando eu uso a, já demarca que o Matsumoto-san é o tópico da minha frase, ou seja, é o assunto. Então, quando eu falar várias outras frases
nessa mesma conversa, eu não preciso mais mencionar Matsumoto-san, porque eu estou dizendo que é dele que eu vou começar a falar. Então esse wa, ele marca o assunto da minha conversa, digamos assim, tá? Então aqui é como se eu estivesse falando assim: sabe o senhor Matsumoto? Então, ele é professor de chinês, tá? Matsumoto-san wa Chugokugo no sensei desu. Ok? Então aqui é uma frase normal, né? Que eu estou falando normalmente que o Matsumoto é um professor de chinês, utilizando o ga aqui para indicar o sujeito senhor Matsumoto, né? Matsumoto-san. Aqui já o a, ele marca essa questão do assunto da frase, na qual, se eu estiver continuando a conversa, eu nem preciso mais mencionar Matsumoto-san, ok? Bom, então vamos lá. Os meus são os livros, os teus são os cadernos, né? Então eu estou separando aqui que as minhas coisas é esses livros aqui, né? Já as tuas coisas é os cadernos. Ou, por exemplo, eu tô, por exemplo, indo numa livraria e eu vou comprar livro e caderno, né? Aí eu tô em dois, eu tô entrando lá para comprar, né? Aí no caso eu falo, ó, que o que eu quero ir lá comprar para mim é os livros, e o que você tem que comprar para você é os cadernos. Então cada um compra as suas coisas. Então eu falo, ó, os meus são os livros. Então você deixa os livros em paz que eu vou olhar os livros. Então os livros são são meus. E os cadernos é por tua conta. Então eu falo, os meus são os livros, os teus são os cadernos. Então nesse caso eu estou marcando aí uma questão de contraste entre duas ideias, né? Uma relação, né? Então, por exemplo, Watashi no wa hon desu. Anata no wa noto desu. Então, Watashi no wa hon desu. Anata no wa noto desu. Então, os meus são os livros, os teus são os cadernos. Então aqui eu estou demarcando um contraste de ideias. Então aqui o meu, né, com relação ao assunto, o meu, né, com relação a mim, a minha posse, né, são os livros, ou seja, os livros são meus. E anata no wa, eu já estou falando do tópico, assunto você. Aí eu já estou falando. Então, com relação a você, é os cadernos, ok? Então, essa questão de contraste entre duas ideias e relações, né? Gosto de livros, mas não gosto de ler, tá? Gosto de livros, mas não gosto de ler. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários exemplos aqui para a gente poder estar explicando, ó. Com relação ao ga e o a, ok? Ó, watashi wa hon ga suki desu ga, yomu koto ga suki janai. Watashi wa hon ga suki desu ga, yomu koto ga suki janai. Ou seja, eu gosto de livros, mas não gosto de ler. Ou seja, aqui ó, watashi wa, eu estou marcando que eu sou o assunto da frase, né? Watashi wa. Então, com relação a mim, eu gosto de livro, mas não gosto de ler. Então eu não preciso repetir o eu aqui de novo, né? Watashi wa hon ga suki desu ga, watashi wa yomu koto ga suki janai. Eu não preciso colocar o watashi wa aqui. Por quê? Porque eu já disse que eu estou falando sobre mim, né? Esse ga aqui já está indicando a questão do gosto, né? Então, ó, suki. Suki ele indica o verbo gostar. Então, o que eu gosto, que faz parte dos meus gostos, eu vou indicar com ga. Então, é livros que eu gosto, então é hon ga, ok? E no caso aqui, esse ga aqui, ele como é que diz? Essa questão de oposição aqui, ó. Quando eu uso esse mas aqui no português, né? Ele indica esse mas. Então, por exemplo, aqui ski, né, é uma parte informal, mas quando a gente coloca ski des, a gente já tem uma frase um pouquinho mais formal. Então, watashi wa hon ga suki desu ga. Então, gosto de livro, né, mas não gosto de ler. E aqui, ó, yomu koto ga. Então, coisas de ler, ou seja, a leitura, no caso em si, o fato de ler, né, ga suki janai. Então, esse ga também está demarcando gosto. Tá? Então aqui nós temos dois gas demarcando gostos e esse ga aqui demarcando
a oposição. Então, watashi wa hon ga suki desu ga, yomu koto ga suki janai. Ok? Bom, vamos agora dar ênfase à partícula H. Partícula H ela pode indicar localização ou existência, né? Sempre quando eu estiver falando de localização e de existência, eu vou usar essa partícula H, tá? Então, por exemplo, tem um cachorro em cima da mesa. Ou simplesmente o cachorro está em cima da mesa. Essa questão de ter um cachorro ou estar é uma questão de que no japonês não tem diferença, tá? A gente usa o mesmo verbo. No caso, se for animado, a gente usa iru. E se for inanimado, a gente usa aru, ok? O animado é que tem vida, né? E o inanimado é que não tem, é uma matéria bruta. Então, a localização e existência é a mesma no japonês. No caso, ó, tem um cachorro, eu estou mostrando a existência. O cachorro está, eu estou marcando a localização. Então, tem um cachorro em cima da mesa e o cachorro está em cima da mesa, no japonês é igual. Teburu no ue ni. Né? Aqui, ó, teburu no ue ni, que significa em cima da mesa, né? O ue ni é em cima e teburu no da mesa. Então, teburu no ue ni inu ga imasu. Inu, cachorro, né? E ga, partícula para demarcar a existência e a localização. E o imasu é o fato de estar e ter, né? Animado no caso, que vem do iru imasu. Só que isso aqui eu vou explicar nas próximas aulas. Estou dando ênfase à partícula. Então, ó, estou mostrando uma questão de que o cachorro está ou está localizado em algum lugar, então eu uso a partícula H aqui depois do cachorro. Teburu no ue ni inu ga imasu. Próxima frase. Nós vamos demarcar vontades. Por exemplo, eu quero tomar água. É uma vontade, né, de querer. Então, watashi wa mizu ga tabetai. Então, mizu é o que eu quero. A minha vontade é água. Então, mizu, água. E o ga eu ponho a partícula logo a seguir. Tá? Gostos. Eu gosto de cachorro, né? Então, um cachorro é uma coisa que eu gosto. Então, inu, aqui, eu tenho que usar a partícula H. Então, watashi wa inu ga suki da. Ok? Ou suki desu mesmo. E habilidades também é demarcada pela partícula H. No caso aqui, essa frase pode significar eu sei e eu posso, né? Fala japonês, é uma habilidade minha. Então, watashi wa nihongo ga hanasemasu. Watashi wa nihongo ga hanasemasu. Então, ga está demarcando que esse nihongo, que é língua japonesa, japonês, é uma coisa que eu tenho habilidade. Então, ele está demarcando aqui, né? Alguma coisa de habilidade por causa desse verbo hanasemasu, que é o verbo de ser, de saber falar, de poder falar. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido a nossa aula e tenham gostado também. E por hoje é só, tá? Para ir na próxima aula, só clicar aí na aula 4, no quadradinho da aula 4. E não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clique aí embaixo no quadradinho se inscreva e fique a par das nossas próximas aulas, ok? Um abração e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!